Segundo Crônicas, do capítulo 7 ao capítulo 9. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: Porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo o Israel estava em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ele ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas. Pois no altar de bronze que Salomão tinha feito, não cabiam o holocausto, e a oferta de manjares, e a gordura. Assim, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a entrada de Amate, e desde o rio do Egito. E no 8º dia celebraram uma assembleia solene, pois haviam celebrado por 7 dias a dedicação do altar, e por 7 dias a festa. E, no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para suas tendas, alegre e de bom ânimo pelo que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão, e a seu povo, Israel. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, fazendo conforme tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará varão que governe em Israel. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto,
e fordes, e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, se espantará qualquer que por ela passar, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos, nos quais Salomão tinha edificado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Irão tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate Zobá, e apoderou-se dela, e edificou Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazéns, que edificou em Amate. Edificou também Bet-Horon, tanto a alta como a baixa, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos, como também Baalate, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os seus carros, e as cidades para os seus cavaleiros, e tudo quanto Salomão desejava edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram de Israel, a seus filhos, que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado até o dia de hoje. Mas dos filhos de Israel, Salomão não fez escravo algum para a sua obra. Eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o seu povo. E Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para a casa que lhe edificara, pois disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que edificara diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia, trazendo ofertas segundo o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas 3 festas anuais, a saber, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para os seus cargos, como também os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, como exigia o dever de cada dia, e ainda os porteiros, pelas suas turmas, a cada porta. Pois assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E os sacerdotes e os levitas não se desviaram do que lhes mandou o rei, em negócio nenhum, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos da casa do Senhor até se acabar. Deste modo se completou a casa do Senhor. Então Salomão foi a Ezion-Geber e a
Elote, a praia do mar, na terra de Edom. E Irão, por meio de seus servos, enviou-lhe navios e servos práticos do mar. E eles foram com os servos de Salomão a Ofir, e de lá tomaram 450 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, veio a Jerusalém, para prová-lo por enigmas. Trazia consigo uma grande comitiva, e camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas. E vindo ter com Salomão, falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as perguntas. Não houve nada que Salomão não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que ele edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus oficiais, e as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros e os trajes deles, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata. Então disse ao rei: Era verdade o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Todavia, eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor, teu Deus. Porque teu Deus amou a Israel, para o estabelecer perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir trouxeram ouro, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. E o rei fez, da madeira de sândalo, degraus para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, excedendo mesmo o que ela trouxera ao rei. Assim, voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. Ora, o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos, afora o que os mercadores e negociantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam a Salomão ouro e prata. E o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, empregando em cada pavês 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido, empregando em cada escudo 300 siclos de ouro. E o rei os depositou na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e de ambos os lados tinham braços junto ao lugar do assento, e 2 leões de pé junto aos braços.
E havia 12 leões em pé de um e outro lado sobre os 6 degraus. Outro tal não se fizera em reino algum. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se sem valor nos dias de Salomão, pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, excedeu o rei Salomão todos os reis da terra, em riqueza e em sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulos, uma cota de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros, 12.000 cavaleiros, e os colocou nas cidades dos carros e junto ao rei, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há na baixada. E cavalos eram trazidos a Salomão do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos na história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel, e dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.